E aí, povo querido, povo santo, povo abençoado, vamos entrando aí, né? Vamos entrando, esperar o pessoal ir entrando, esperar o pessoal ir se posicionando aí, né? Deus abençoe aí vocês que estão aí no horário do almoço, né? Juan Carlos Winkler, Deus abençoe, meu irmão, paz para vocês. Esperar o pessoal ir entrando aqui. Joia. Maria José, Deus abençoe Maria José, Juan. Se puder já ir curtindo, já ir compartilhando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um posicionamento da igreja, né? A respeito da cura, a respeito de as curas divinas, né? Os milagres, a grande realidade. Renato, Deus abençoe, Renato, seja bem-vindo. Betinho, Marlon. Deus abençoe. Vamos entrando aí o pessoal. Valdeci Tocha. Deus abençoe, meu irmão. Paz para vocês aí. Wagner, nosso amigo, Adilto, Valdeci, Padre Paulo. Isso. Batista. Bernal. Isso aí. Alcione. Isla. Maria José, boa tarde. Tietê, interior de São Paulo, mas está morando em Diadema. Deus abençoe. Claudião, Renato. Só vai entrando aí, tá? Dinei. A gente vai trabalhar isso aqui, ó. Uma nota da congregação, da doutrina da fé, tá bom? Uma instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Tá joia? É isso aqui que a gente vai trabalhar. Tá bom? Nós vamos trabalhar justamente isso daqui, tá? Deinha, boa tarde. Salve Maria, sem pecado concebida. Deus abençoe minha irmã. Né? Paz para os irmãos aí que estão entrando. Joia? Eu queria que você pegasse a Bíblia, né? E depois você pode estar baixando esse documento aqui no site do Vaticano, tá bom? É um documento que pouca gente conhece, tá? E um documento também que infelizmente é ignorado aí por muitas pessoas. Tá joia? Magna Antunes, Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente, tá bom? Vou pegar aqui uma Bíblia aqui pra gente poder trabalhar com ela. Gosto muito dessa Bíblia aqui do Peregrino, tá bom? Então a gente vai começar pelo documento, tá joia? Val Oliveira, Rose Oliveira, Deus abençoe vocês que estão entrando aí. Você que está no Instagram, eu estou no Instagram e estou no Facebook ao mesmo tempo, tá? Então você que está no Instagram, você vai lá naquele aviãozinho lá embaixo e manda um aviãozinho pelo menos para umas 10 pessoas aí, tá joia? E aí a gente vai poder, com a graça de Deus aí, atingir mais algumas pessoas e tirar algumas dúvidas. Obrigado, Rose. Deus abençoe você também, minha irmã. E a sua missão também, né? Nossa missão diária, a nossa missão do dia a dia. Paranapanema, Deus abençoe, Magna. Deus abençoe, viu? Pessoal de Paranapanema, São Paulo.
né? A intenção aqui é fazer um videozinho e deixar esse videozinho aí depois, joia? Então, a gente vai iniciar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Kleber da Silva também acabou de entrar aqui, tá? Então, esse documento aqui, tá? É um documentozinho da igreja, bem curto, bem pequeno, tá bom? Datado, né? Nós temos ele aqui, quando que foi o lançamento dele, tá? Foi lançado no dia 14 de setembro do ano 2000, tá joia? No dia da festa da exaltação da Santa Cruz, tá bom? Então, um documentozinho da igreja, tá? Um documentozinho que todas as pessoas deveriam ler. Olha só, que finurinha disso aqui, ó. Olha só, tá? Que questão de meia hora você consegue ler. Riquíssimo, né? No rodapé, riquíssimo sobre o catecismo da igreja, riquíssimo sobre os documentos da igreja, tá? Entre eles aí ritual romano, Beatriz os abençoe, né? Ritual romano, né? O índice geral do missal romano, enfim, vai falar também um pouco sobre os carismas, né? Vai falar um pouco também sobre os dons, né? Tudo isso vai ser colocado e, inclusive, tá? Nas suas últimas páginas aqui, nós temos um tópico também que é direcionado às nossas reuniões de oração. Por que digo nós? Por quê? Porque, pela graça de Deus, né? Nós somos membros do movimento da igreja chamado Renovação Carismática Católica. Tá joia? Então, antes da gente entrar nesse documento aqui, eu queria explicar primeiro algumas confusões que existem dentro da própria igreja, né? Não é confusão da igreja, né? Mas são confusões que existem dentro da igreja e que isso, infelizmente, né, não tem como ser ignorado. Então, nós a partir de um pensamento, né, de Bento XVI e também de um grande sacerdote do nosso tempo, o Padre Paulo Ricardo, a teologia da igreja, ela tem 3 ramificações, tá? Uma chamada a teologia do tradicionalismo, tá bom? Né? A teologia do tradicionalismo ou tradicionalista, tá bom? E aí eu já digo aqui que geralmente aquilo que termina em ista ou em ismo não é muito bom, né? A gente vê aí abortistas, né? Então, né, marxismo, né? Comunismo. Então, quando a gente fala em tradicionalismo ou tradicionalistas, né? Então, a gente já tem essa impressão de que, infelizmente, não são coisas muito boas, né? Então, o que é o certo, o que é o mais correto? É o ser tradicional. Isso aí todos nós podemos ser, e aí já vou explicar para você, né, como é que as pessoas verdadeiramente são tradicionais hoje. Então, quando a gente fala de tradicionalismo, tá? Ou a gente fala de tradicionalista, então a gente imagina, vamos imaginar assim, vamos partir desse pensamento, tá? Qual é o pensamento? Você tem uma árvore na calçada da sua casa, tá bom? E essa árvore, né, todos os anos, ela faz uma renovação das suas folhas, tá bom? E então, qual é a visão do tradicionalista e do tradicionalismo? A visão é que as folhas da árvore,
elas podem até cair, mas eles vão pegar essas folhas, passar cola na ponta delas e colar todas elas na árvore de novo. Então, é uma árvore que não se renova. Pedro, Laura, Paz de Jesus, irmão, amor de Maria seja contigo também, tá? Então, as folhas são coladas todas de volta novamente. Então, essa é a visão tradicionalista e do tradicionalismo, que termina em ismo, tá bom? Uma outra questão que a gente tem é a questão da teologia da libertação, ou teologia liberal, tá? Eles também têm uma árvore na calçada da casa ali. Andréia, Ana, Elisete, Deus abençoe vocês, tá? Eles também têm uma árvore, a mesma árvore na calçada da casa. E as folhas caem também. Só que a diferença é que eles vão lá e arrancam essa árvore e tampam aquele buraco, fazem uma nova calçada, porque a árvore não presta, porque a árvore está fazendo muita sujeira. Então, nem a renovação e nem a queda das folhas, nem a sombra da árvore, ou se essa árvore der frutos ali, nada disso então vai prestar. Nada disso então serve, nada disso então vai prestar. Então, essa é a visão, né? Essa é a visão que infelizmente a gente vai ter, né? Daquilo que nós chamamos aí de teologia da libertação ou teologia da deslibertação, né? Aí você escolhe aí o que você quer aí, tá bom? E aí, a partir daí, então, você coloque o nome que você quiser, tá bom? E o terceiro ponto, e aqui nós somos, né, chamados já desde João Paulo, Bento XVI, Paulo VI, né, o pouco tempo de João Paulo I, nós somos chamados então a viver, que é algo que nós chamamos de teologia da continuidade, entendeu? Nós chamamos de teologia do que? Da continuidade. Teologia da continuidade. Então, a teologia da continuidade também tem a mesma árvore, certo? Só que o que essa árvore, então, ela faz, né? A teologia da continuidade cava um buraco em volta dessa árvore, coloca adubo na árvore e espera novas folhas, ramos novos, e se for flores e frutos, também vai esperar flores e frutos também. A mesma coisa, não muda nada, é a mesma árvore, só que é uma árvore que se renova. Então, isso nós chamamos de teologia da continuidade, da qual você deve fazer parte, da qual eu devo fazer parte. Então, para a tradição, quando a gente fala a questão da pessoa ser tradicional, ela viver dentro da teologia da continuidade, aproveitando as coisas do passado, do presente e aguardando também a posição ou os posicionamentos, né, da igreja também para o futuro. Então, isso sim, né? Agora, quando a gente fala tradicionalismo, aí já é bem diferente, né? Então, por que eu fiz essa introdução? Para você entender esse documento aqui, você precisa ter a visão da continuidade. Tá bom? Se você não acredita nas curas, se você não acredita em milagres, se você não acredita no posicionamento do Papa da época, que aqui, né, na época era João Paulo II, né, que alguns tradicionalistas, né, não gostam ou não aceitam, né? Eles falam que o último Papa foi Pio XII, então eles acreditam em uma sé que é vacante, é verdade. Então, se você não acredita em Francisco, se você não acredita nos papas sucessores depois de Pio XII, então, infelizmente, você também não vai acreditar nisso daqui, tá bom? Mas é interessante que alguns santos... Tem muita gente que não gosta, por exemplo, do Padre Pio, perdão. Tem muita gente que não gosta
né, de João Paulo II, mas quem canonizou o Padre Pio foi João Paulo II, né? Então, assim, é uma outra coisa que existe dentro do tradicionalismo, tá bom? E dentro da teologia da libertação. Eu só aceito aquilo que o Papa fala quando é algo que me convém. Quando é algo que me convém. Então, deixar bem claro aqui. Se você, meu irmão e minha irmã, tá? É um católico, pela graça de Deus, dá continuidade. Se você é um católico ou uma católica que vive aquilo que Francisco pede, e aqui fazer um outro parênteses, né? Ah, então quer dizer que o Papa é infalível? Não, a igreja sim. Ora, o Papa já dizia Bento XVI em um dos seus pronunciamentos que nós podemos questionar um Papa, nós podemos questionar um bispo, nós podemos questionar um sacerdote, desde que ele esteja fora da doutrina ou da moralidade da igreja. Tirando isso, né, então é concedido, né, ao Santo Padre, aos santos bispos, aos santos sacerdotes, aos cardeais, né, o munus de nos reger e nos reger pela graça e pela santidade. Então, assim, eu quero dizer bem claro é que esse é um documento da igreja, tá bom? Documento. Aqui atrás, aqui, ó, é justamente isso que está escrito, ó, documento da igreja. Então, isso aqui é um documento oficial, tá? Da Sagrada Congregação da Doutrina para a Fé, que no ano de 2000, né, era presidido pelo então prefeito Josef Cardeal Ratzinger, né? Então é por isso que eu falo, eu gosto do que o Ratzinger diz ou fala, quando me convém, quando me apraz. Eu gosto do que o Papa Francisco fala ou diz, quando me convém, quando me apraz. Não, nós temos que ser homens e mulheres da teologia da continuidade, tá? Então a gente vai fazer essa introdução aqui ao documento, e o documento ele vai dizer para nós o seguinte: instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. O documento vai trazer para nós que nós temos dentro de nós um anseio, né, pela felicidade e também uma radicação no nosso coração e que está sempre associado ao desejo de se libertar das doenças, né? Então, o desejo que nós temos de nos libertar das doenças e também compreender o seu sentido, tá joia? Esse mesmo documento, tá? Esse mesmo documento, ele vai dizer para nós que a oração que vai implorar o restabelecimento da saúde é, pois, uma experiência presente em todas as épocas da igreja e naturalmente nos dias de hoje. E por que o documento fala sobre essa questão aqui? Eu vou trazer a você aquela passagem de Marcos, bom? E Marcos, capítulo 16, versículo 16, aonde vai dizer assim, olha só. Deixa eu ver aqui, Marcos 16, versículo 16. Versículo 15, perdão, vai dizer assim: Ide por todo mundo, proclamando a boa notícia a toda a humanidade. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, se condenará. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, eles expulsarão os demônios, tá? Expulsarão os demônios. Olha só, em meu nome, eles expulsarão os demônios. Depois, logo em seguida, né? Falarão línguas novas. A gente vai falar numa outra aula sobre a questão dos dons, tá? Dos carismas, tá? Pegarão serpentes. E se beber algum veneno, não vai lhe causar dano. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tá joia? Então é o que está escrito aqui. Tá? E aí no versículo 20 eles saíram para pregar a todos os lugares e o Senhor cooperava e confirmava as mensagens com os sinais que
eles acompanhavam. Então, assim, nós sabemos que dentro da igreja tem grandes teólogos, né? Agostinho, Majaquim, dos Escoto, do nosso tempo Ranner, Ratzinger, né? Inclusive esse aqui é baseado em cima daquilo que o prefeito fala. Mas é um questionamento. Esses teólogos, a palavra deles é maior do que a palavra de Jesus? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Algum teólogo da libertação tem a palavra maior que a palavra de Jesus do nosso tempo? Algum tradicionalista ou alguém que vive no seu tradicionalismo, por um acaso, a palavra dele é maior do que a palavra de Jesus? Então, quer dizer, Deus deu um mandato missionário. Então, entenda bem uma coisa, que eu e você, nós temos um mandato missionário. Nós vamos colocar a mão sobre os enfermos, nós vamos pregar a palavra de Deus, e logo em seguida, nós vamos colocar a mão nos enfermos, e eles vão ficar curados. E o versículo 20, como eu li aqui, vai dizer o quê? Que eles saíram, que eles pregavam, e que Deus confirmava essas pessoas com esses sinais. Deus confirmava os apóstolos, né? Porque ali já eram apóstolos, já eram enviados. A palavra apóstolo significa isso, né? Aquele que é enviado. Então eles já eram ali enviados. Então o documento vai dizer assim, ó: a oração que implora o restabelecimento da saúde é, pois, uma experiência presente em todas as épocas da igreja e também, naturalmente, no dia de hoje. E que é algo que tem aqui, ó, se multiplicado, olha só, nas reuniões de oração, tá? E aí entra a grande questão, né? E que às vezes associada à celebração também litúrgica. E aí é o grande erro. A Renovação Carismática Católica do Brasil, nos seus encontros nacionais de formação, na pessoa de um bispo auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido, chamou a atenção dizendo que a igreja não é local de fazer bagunça. Tá bom? Não, nós não podemos bagunçar a liturgia da igreja. Então, o movimento da renovação carismática aboliu esses nomes e essas situações. Isso é coisa de invenção da cabeça de padre, tá bom? Que nem muitas vezes nem é carismático, tá bom? Então, eu quero dizer para você justamente isso. Missa de cura e cura e libertação não existe. Toda missa ela é cura, toda missa ela é liberta. O ato de receber Jesus, todo o processo, né, da missa, ela já é um momento de cura e um momento de libertação para nós. Então nós não precisamos intitular. Por quê? Porque se a gente intitular as coisas, o que vai acontecer? Você que está no Instagram aí, vai mandando aviãozinho para as pessoas. Você que está aí no Facebook, vai também convidando seus amigos, curtindo, compartilhando esse vídeo aí também, tá joia? Então, onde é o local propício? O local propício é o grupo de oração, mas também não se detém somente a isso, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Outra coisa que é colocado também é o criar expectativa para as pessoas, tá bom? O criar expectativa para as pessoas, né? Como se fosse, entre aspas, uma forçação de barra, né? Ah, Deus vai curar tal hora, tal dia, em tal lugar. Não, negativo. Eu lembro de uma vez que me encontrei com um padre na esquina, em Campo Grande, numa rua, bem num sinaleiro, dei um abraço, pedi a benção, beijei a mão dele e disse assim: poxa, queria me confessar. Ele me puxou no cantinho da parede, tirou a estola do bolso, colocou no pescoço, virou de costas para a rua, fez o sinal da cruz e falou: quais são os seus pecados? Então, me confessei no meio da rua. Então, se Deus quiser também agir, fazer as coisas, é Deus, é Ele que quer, lógico. Tem que ter esse discernimento que é preciso, que é necessário, né? Nos colocar ali debaixo da ação, da mão de Deus, da graça de Deus, e discernir bem as coisas, tá bom? Por que que a congregação da doutrina da fé, ele escreve esse documento aqui para nós, né? Instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Por que que ele faz isso? Porque, segundo o Código de Direito Canônico, tá bom? Aqui, ó, tem o códigozinho aqui, no seu parágrafo 34, vai dizer que é o dever realmente da igreja nos instruir. E por isso que veio, né? Por isso que veio, pela graça de Deus, então, esse documento para nós, em bom tempo, mas que infelizmente não é utilizado, tá bom? Depois, no finalzinho, né, dessa introdução, ele diz assim:
que, como o código pede, então, que seja feita a instrução, então, a tal fim, faz-se proceder a parte disciplinar com a parte doutrinal sobre a graça de cura e as orações, então, para alcançá-lo. E aqui, então, a gente vai ver alguns aspectos doutrinais. Primeiro, a doença e a cura, o seu significado e valor também na economia da salvação, né? Então, olha só, a gente vai ver aí que o livro da sabedoria vai dizer que ele é de fato aquele que liberta de todos os males. Sabedoria, capítulo 16, versículo 8. Então nós sabemos que o sofrimento, tá? Entre os sofrimentos provocados pela doença, é uma realidade constantemente presente na história da humanidade. Ele vem reafirmar aquele primeiro parágrafo lá, tá bom? Tornando-se ao mesmo tempo objeto de profundo desejo do homem e de libertar-se também de todo mal. A vontade é um desejo nosso, isso, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver lá a experiência de Israel, dizendo que toda doença era ligada ao pecado, né? A gente vai ver a oração do doente que pede a Deus a cura, reconhece que é justamente castigado pelos seus pecados, então ele pede a Deus por isso. Mas entra uma outra questão também, questão de Jó, né? Questão de Jó, né? E Jó, não, ele é a doença que vem em cima daquela pessoa que é justa, né? Então vai dizer, se é verdade que o sofrimento tem um sentido de castigo, quando ligado à culpa, já não é verdade que todo sofrimento seja consequência da culpa e tenha um caráter de punição. E aí vai dizer assim, a figura do justo Jó é uma especial prova disso no Antigo Testamento. Se o Senhor permite que Jó seja provado com sofrimento, então fala para demonstrar a sua justiça, e o sofrimento tem caráter de prova. Tá joia? Aonde que está isso? Documento do Papa João Paulo II, tá bom? Salvifici Dolores, as dores da salvação, tá? Do que escreveu no ano de 1984, na página 12, está no rodapé aqui do documento, do livrinho, tá bom? Né? Então também a gente vai ver que a primeira, desculpa, né? Eu vou retomar aqui então, isso é no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a gente vai ver que a cura é uma atividade, então, na vida de Jesus. Então, Jesus, ele passa, e por onde ele passa, ele prega e ele cura. E o propósito da cura sempre foi a salvação. A gente vai entrar nisso aí um pouco mais frente lá também, tá bom? Então, Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, segundo Marcos 9,35, e ali ele então curava as doenças, todas as enfermidades, expulsava ali também os demônios. Então, ele, com a sua pregação e com as suas curas, Jesus ele manifestava a vitória do reino de Deus sobre toda espécie de mal. Aqui vem um questionamento, né? Se não existe mais curas e milagres hoje, né? Então quer dizer que Deus então não precisa mais manifestar o seu reino de Deus a cada dia, né? Então fica esse questionamento para nós, entendeu? Então os milagres existem sim, as curas existem sim, né? E não curandeiros. A gente vai falar também um pouco sobre isso aí mais para frente, né? Também a primeira evangelização, segundo a indicação do Novo Testamento, era acompanhada de numerosas curas, prodígios que corroboravam o poder e o anúncio evangélico. A gente vai ver ali em Marcos 16, 17, 18 e 20 que eu li agora há pouco, mandato missionário. A gente vai ver Atos 8, de 5 a 7. A gente vai ver aquele paralítico no templo ali na porta. Romanos 15, 1 Tessalonicenses 1, 5, Coríntios 2, 4, 5. Tudo isso a gente vai ver, né? A ação do Espírito, a ação da graça de Deus agindo então na vida daquelas pessoas. Tá joia? E aí a gente contempla a vitória messiânica sobre a doença. Isaías 53, que vai trazer para nós isso, né? Ele ali então, a partir dali na cruz de Cristo, não só se realiza a redenção através do sofrimento, mas o próprio sofrimento humano foi ele então redimido. E realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo levou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível da redenção. Então, por isso, todos os homens com seu sofrimento se podem tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo, né? Então a Salvifici Dolores vai falar isso, uma parte também nos Tessalonicenses que vai dizer que faltou a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, acho que é Tessalonicense, eu completo também na minha carne. Então existe uma mística também
por trás dessa questão ali da doença, né? Porque senão, os santos, a maioria, todos eles foram desgraçados, né? Porque a maioria morreu doente. Francisco tinha 17 doenças, São Domingos Sávio morreu doente, né? Teresinha doente, João da Cruz doente, Teresa d'Ávila doente, e quantos santos que fizeram inúmeras curas e milagres em nome de Jesus morreram doentes, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento para estar colocando as coisas. Já? Então, existe também uma passagem ali de São Paulo, salvo engano, acho que Colossenses 1:24, né? Ele vai dizer, não é Tessalonicense, isso é Colossenses 1:24, completo na minha carne aquilo que faltou ao sofrimento de Cristo, né? E ele também vai dizer, por isso alegro-me, olha só, com os sofrimentos que suporto, então, pela vossa causa, né? E Paulo pregava, apóstolo, missionário, e mesmo assim tinha seus sofrimentos, tinha a sua doença, o espinho na sua carne, tá bom? Trata-se da alegria pascal, que é fruto do Espírito Santo, como São Paulo também. Muitos doentes podem tornar veículo da alegria do Espírito Santo em muitas tribulações e ser testemunha também da ressurreição de Jesus Cristo. Quantas pessoas enfermas, né? Quantas pessoas aí, né? Entendeu? Então, passando por inúmeras dificuldades, né? Por inúmeros problemas, inúmeras provações, né? Inúmeras lutas, e as pessoas não desistem, as pessoas não param. Elas permanecem ali firmes, né? Em nome de Jesus. Tá joia? Por que Deus cura? Por que Deus não cura? A gente não sabe. Não é verdade? O desejo da cura e a oração para alcançá-lo. O documento diz, salva a aceitação da vontade de Deus, o desejo que o doente sente de ser curado é bom e profundamente humano, sobretudo quando se traduz em oração confiante dirigida a Deus, né? E aí o livro do Eclesiástico, ele vai dizer assim, filho, não desanima na doença, mas reza o Senhor, e ele então curar-te-á. Tanta gente que reza tanto tempo por alguma doença, algum problema, e não consegue se libertar, né? São os mistérios da graça de Deus, tá joia? Então, por isso que eu falo dos curandeiros, né? Aquilo que a gente diz é aquilo que é apelativo. E é por isso que muitas vezes nós, do movimento da renovação, né? Ou de até outros movimentos da igreja que já estão rezando também, por isso a gente vive apanhando, tomando pau nas costas, aí justamente por causa disso. Né? Durante a atividade pública de Jesus, muitos doentes, olha só, durante a atividade pública de Jesus, tá? Muitos doentes a ele se dirigiam diretamente ou por meio de amigos, implorando a recuperação da saúde, né? E aí a única queixa que Deus fazia era a falta de fé. Isso também tem uns curandeiros aí que faz, né? Deus não cura você porque você não tem fé, é verdade? Então, eu já ouvi muito isso, nesses 25 aí, quase 26 anos, né, de caminhada, eu já ouvi muito isso. Deus não cura você porque você não tem fé, né? Na realidade, a pessoa tem fé, ela tem um desespero no coração também, mas ela tem fé dentro dela, né? E aí sabe Deus o porquê de tudo isso. Tem coisas que nós não conseguimos responder, tá? Então, não é só louvável a oração a todo fiel que pede cura, sua ou alheia, mas a própria igreja na liturgia ele pede ao Senhor pela saúde dos enfermos. Então, a igreja pede ao Senhor pela saúde dos enfermos, né? E a partir daí, então, além disso, tem um sacramento destinado de modo especial, que é a unção dos enfermos. Então, se alguém que tem o sacramento da ordem, tá bom? A pessoa não confia, a pessoa não acredita que Deus pode curar, então dificilmente, como é que a gente vai acreditar na unção dos enfermos, né? Nós pegarmos a carta de Tiago, o que Tiago vai dizer lá? Está alguém enfermo? Chame o sacerdote, certo? Esse ungirá com óleo, certo? E a pessoa será restabelecida da sua saúde. É isso que vai dizer para nós. Então, nós temos já pelo sacramento isso, tá bom? Ah, mas aí que tá, né? Aí entra Trento e entra Vaticano II e aquela coisa. Aí, então, para quem acredita no Vaticano II, que não é tradicionalista ou vive no tradicionalismo, você que confia, você que acredita,
a Lumen Gentium, tá? A partir do parágrafo 12, tá bom? Vai falar do que o leigo também pode estar fazendo para ajudar no processo de cura e de libertação das pessoas. Tá bom? O ritual romano também vai falar sobre isso, tá bom? O ordinariato das bênçãos da igreja também vai falar sobre isso. Os ritos do breviário também vai falar sobre isso, tá bom? E tudo isso está aonde? Esse documentozinho aqui, ó. Tudo no rodapé. Tudo no rodapé, algumas coisas dentro, tá bom? Então, olha só o que vai dizer aqui dentro, né? Vai dizer assim, ó. Derramai a vossa bênção, né? Para que o óleo sirva a quantos forem com eles ungidos de auxílio do corpo, da alma e do espírito para o alívio de todas as dores, fraquezas e doenças. Está onde? Está lá no ritual romano. Tá? Está lá no ritual romano. Eu falo para as pessoas, nós temos que confiar e nós temos que acreditar, tá bom? Depois disso, mais para frente, tá bom? O cardeal Ratzinger, né, atual Papa Emérito Bento XVI, tá? Vai falar sobre o carisma da cura no Novo Testamento. Ele vai citando ali todos os Atos dos Apóstolos, tá? Principalmente Atos 2:43, Atos 5:12, onde dizer assim: inúmeros prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, então, eram prodígios, sinais e, portanto, obras portentosas que manifestavam a verdade e a força da sua missão. Mais para baixo, vai dizer sobre as curas milagrosas realizadas também individualmente pelos evangelizadores. Ele coloca primeiro Estevão, depois Felipe, depois Pedro e também Paulo, né? E aí, passando mais um pouquinho, tá? O capítulo 4 do documento, que vai citar muita coisa na carta de São Tiago, e por isso que eu peço para você baixar esse documentozinho. Ele é bem curto, você vai conseguir ler ele, né? Quando ele vai falar sobre a questão da tradição. Então, as orações para alcançar de Deus a cura na tradição. Então, ali ele vai citar Agostinho de Hipona, vai citar mais uma vez a oração universal, tá bom? Vai citar mais uma vez o ritual romano, o missal romano, vai anunciar também a unção, a parte da unção dos enfermos, vai falar ali mais uma vez, tá bom? Vai trazer para mim e para você algumas partes, né, de outros rituais da igreja. Vai citar para nós também o Denzinger, né, que é algo assim excelente, ótimo também, que a gente deveria ter pelo menos junto com o catecismo também, tá bom? E aí ele vai trabalhar toda essa questão, tá? E ele vai dizer assim, ó, os padres da igreja consideravam normal que o crente pedisse a Deus não só a saúde da alma, mas também a do corpo. É normal. E a propósito dos bens da vida, da saúde, da integridade física, Santo Agostinho escrevia assim, ó, preciso rezar para que nos sejam conservados quando os temos, os que nos sejam concedidos também quanto aquilo que não temos, né? O mesmo padre da igreja deixou um testemunho de cura de um amigo, alcançando a graça, as orações de um bispo, de um sacerdote e de alguns diáconos, então, da sua casa, tá? Então, se você pegar ali as partes onde Santo Agostinho cita sobre isso, né, os escritos dele, então você vai ver que existia ali a graça da cura e da libertação, tá bom? Agora, onde é que nós queremos chegar aqui, por esse documentozinho aqui, tá bom? Instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura. Onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar o carisma da cura no contexto atual. Né? Então, o Ratzinger ele vai dizer assim, no decorrer dos séculos, na história da igreja, não faltam santos, traumaturgos que realizaram curas milagrosas. O fenômeno, portanto, não estava circunscrito ao tempo apostólico, chamado carisma da cura, sobre o qual convém hoje dar algum esclarecimento doutrinal. Não faz parte, porém, desse fenômeno traumatúrgico. Tá? O problema põe-se, sobretudo, com as reuniões de oração.
Ó, que os acompanham, organizada no intuito de obter cura prodigiosa entre os doentes que nelas participam, ou então com as orações de cura que com o mesmo fim se fazem, seguir a comunhão eucarística. Voltamos lá no começo. O grupo de oração é lugar de batismo do Espírito Santo. É isso que o Papa quer dizer, tá? Então, o grupo de oração é local de batismo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós não precisamos apelar que é a igreja, não é o Zé Beaba aqui não, Jair, que é a igreja, tá bom? Grupo de oração nós temos que ir lá, nós temos que fazer tudo aquilo que o ciclo carismático pede, né? E a pregação da palavra, e junto com o momento de efusão do Espírito, irmão, é impossível. É impossível, por quê? Porque em Marcos 16, 20 disse isso, que eles saíram pregando e a pregação era acompanhada de sinais. O grande problema que nós temos com a igreja e com alguns desinformados, a teologia da libertação e do tradicionalismo, qual é o grande problema? O grande problema é justamente esse. Nós erramos nos nossos exageros. Então ele vai colocar, o Papa vai falar sobre as curas ligadas aos santuários, tá bom? Junto às relíquias, né, dos santos, dos mártires, tal. Então, são abundantemente testemunhados ao longo da história da igreja, isso desde a antiguidade até agora. Só que quando ele vai colocar no que concerne às reuniões de ações feitas com a finalidade precisa de alcançar cura, olha o que ele está dizendo, tá? Finalidade, se não dominante, ao menos certamente influente na programação das mesmas, convém distinguir, olha só, convém distinguir entre as que possam dar a entender um carisma de cura verdadeiro ou aparente e as que não têm a ver com esse carisma. Tá bem claro? Então, o que que não tem nada a ver com esse carisma? Missa. Tem alguma coisa a ver? Missa de cura e libertação? Não tem. Grupo de oração? Tem. Tem. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Promove, só promove. As minhas pregações eu falo, né? O mesmo que vai no grupo de oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta-feira, seja qual for, é o mesmo que vai num terreiro de macumba na quarta ou na sexta-feira. Porque a pessoa só quer o quê? Ela só quer cura. Ela só quer cura. Ela não é mais nada disso. Né? Nada. E a salvação? Essa é que está a questão. Então, um dia eu fiz um vídeo aí e o Facebook tirou, Instagram, tudo tirou tudo, ficou tudo fora. Né? Então agora eu estou fazendo uma coisa aqui embasada, até com mais calma, com mais de educação, né? E aí vamos ver se esse vídeo permanece, tá? No final, mas no final eu vou salvar ele aqui para não correr esse risco, entendeu? Então olha só, o que eu quero dizer para você, tá? Melhor, o que o documento quer dizer para você? Convém distinguir entre as que possam dar a entender um carisma de cura, tá até entre aspas, tá bom? Verdadeiro ou aparente, e as que nada têm a ver com esse carisma. Olha só, para que possam estar ligadas a um eventual carisma, é necessário, presta atenção nisso aqui, tá? É necessário que nelas sobressaia como elemento determinante para a eficácia da ação a intervenção de uma ou várias pessoas individualmente em uma categoria qualificada, por exemplo, os dirigentes do grupo que promove a reunião, não havendo relação com o carisma da cura. Não dá, leia lá certinho, você vai entender isso daqui, tá? Não havendo relação com o carisma da cura, é óbvio que as celebrações previstas nos livros litúrgicos se realizam em conformidade com a liturgia. São lícitas e até muitas vezes oportunas, como é o caso da missa pelos enfermos, mas isso está lá no Missal Romano, tá bom? Quando não respeitarem as normas litúrgicas, perdem a sua legitimidade. Depois eu vou até ver isso daqui. Porque o cardeal Ratzinger, Deus abençoe, Marlon, o cardeal Ratzinger, ele vai dizer que não havendo, vou pegar de novo aqui, tá? Não havendo relações com o carisma da cura. É óbvio que a celebração prevista nos livros se realiza em conformidade com as normas litúrgicas, ou seja,
aquela que é a missa pelos enfermos, tá bom? Mas quando não respeitam essas normas litúrgicas, olha o que está escrito aqui, perdem a sua legitimidade. Aí eu vou aprofundar isso aqui depois, perguntar para algumas pessoas, sacerdotes, padres e amigos, tá? Ver certinho se está dizendo aqui se a missa foi válida, ou se é só uma ferida, né, no rito da missa. Depois ele continua. No santuário também são frequentes as celebrações, né? E algumas vezes lá eles pedem isso, imploram a Deus a graça da cura, mas nessas intenções do organizador, tá bom? Precisa ter a finalidade sempre o que? A cura. Tá bom? Aquilo que a gente fala, o curandeirismo. Com o objetivo, então, costumam fazer celebração litúrgica, com exposição do Santíssimo Sacramento, com bênção, ou não litúrgica, mas de piedade popular que a igreja encoraja. Como pode ser a solene reza do terço, celebrações são legítimas, desde que se altere o seu significado autêntico. Então, é complicado isso daqui. Vou pegar até um marca-texto aqui. Tá bom? As celebrações são legítimas desde que não alterem, né, o seu significado autêntico. Tá bom? Vou marcar isso daqui. Depois vou estar conversando com outra pessoa. Quer dizer, é mais grave do que a gente pensa em agir. Por exemplo, não se deveria, por primeiro plano, desejar alcançar a cura do doente. Então, fazendo com que a exposição da Eucaristia venha a perder a sua finalidade. Essa, de fato, leva a reconhecer nela a presença de Cristo, a vida multimunião com Ele, que atinge o auge da comunhão sacramental. Vou expor Jesus, então, somente pela questão da cura. Não. Vamos levar as pessoas a uma intimidade. Eu estou falando, documento. E também, isso daqui faz parte do ritual romano, e também está na comunicação, deixa eu ver aqui, a sagrada comunicação do culto do mistério da Eucaristia. Sagrada congregação, né, do culto do mistério da Eucaristia, tá bom? Então, se não me engano, a instrução geral da missal romana também fala a mesma coisa, tá? Então, depois vai dizer assim, ó, já encerrando, tá? O carisma da cura não se atribui a uma determinada categoria de fiéis, tá bom? Isso daqui é algo que pode ser teologicamente, sim, discutível. Tá? Pode. Todas as pessoas podem rezar por cura? Todas as pessoas podem rezar por cura. Todas as pessoas podem cantar? Pode. Todas as pessoas podem interceder? Pode. Todas as pessoas podem pregar? Podem, elas podem. Mas o ministério, né? Esse chamado a esse ministério, né? Não assim por apreço, vamos dizer assim, por algo que seja da pessoa, como é que eu posso dizer assim, algo que seja desejo da pessoa, né? Alguma coisa, orgulho da pessoa, mas realmente vai sendo confirmado pela caminhada, pela vida dessa pessoa dia a dia, aquilo que Deus deu para ela. Tá joia? E aí, então, e aliás, bem claro que São Paulo, quando se refere aos diversos carismas, não atribui o carisma da cura a um grupo particular, ao dos apóstolos, profetas, dos mestres, do governo, qualquer. A lógica que preside a sua distribuição é ao invés outra. Olha só, é um só o mesmo Espírito que faz tudo isso, distribuindo os dons a cada um como lhe agrada. Então, uma obra do Espírito Santo, permitir que o Espírito faça. Tá bom? E aí, para encerrar, vai dizer assim, ó, por conseguinte, nas reuniões de oração organizadas com o intuito de implorar a cura, seria completamente arbitrário contribuir, olha só, atribuir um carisma de cura a uma categoria de participantes. Por exemplo, ao dirigente do grupo, né, dever-se confiar apenas na vontade totalmente livre do Espírito Santo, e alguns, em especial carisma de cura, para manifestar a força da graça no ressuscitado. Encerra dizendo assim, é preciso então recordar por outro lado que nem as orações mais intensas alcançam a cura de todas as doenças. Assim, São
Paulo tende a aprender do Senhor que basta-te minha graça, porque é a fraqueza que se manifesta todo o meu poder. E que os sofrimentos que se tem de suportar podem ter o mesmo sentido. Aí volta de novo, Colossenses 1:24. Completo a minha carne, o que falta a paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Né? E aí então se encerra. Aí nós temos aqui as disposições que são disposições disciplinares, tá bom? Que também é da doutrina da fé. Aí você pode estar olhando aqui, tá? As disposições disciplinares, tá bom? Todo fiel pode levar pressa a Deus para alcançar a cura, quando essa se fazem numa igreja, num lugar sagrado, convém que seja um ministro ordenado a presidir-as. Então, algumas coisas que vai a conferência episcopal, vai falar algumas coisas também aqui, pode fazer algumas adaptações nisso ou naquilo. Bom, então eu acho que para você entender melhor, aqui 51 minutos de vídeo, tá? Na realidade, sobre o documento foi menos, né? A gente vai para uns 40 minutos talvez. Então, eu peço para você aqui, ó, instrução sobre as orações para alcançar de Deus a cura, tá bom? Quando era responsável no Mato Grosso do Sul por um Ministério do Movimento, eu sempre passava isso para as pessoas, tá? Uma outra dúvida que a gente vai encerrar já, tá bom? Mas uma outra dúvida que vem surgindo na cabeça de muitas pessoas, e além das pessoas terem dúvida, tem outras pessoas que colocam mais dúvida ainda, é a respeito do, como é que eu posso dizer, dos dons carismáticos, bom, tá joia? E os dons que são hierárquicos, tá? Então, será que realmente o Concílio de Trento aboliu tudo, né? Será que realmente o Concílio de Trento acabou? Não existe mais isso, não existe mais aquilo? Não. A gente, então, vamos ver se essa semana eu aviso vocês, tá? Vai ser essa semana até sexta-feira, amanhã ou depois da manhã. Bom, hoje é quinta, né? Amanhã ou sábado, a gente vai passar isso aqui para vocês, tá bom? Então, sobre a relação entre os dons hierárquicos e carismáticos para a vida e missão da igreja. Então, você que faz parte, né, da teologia da continuidade, você não é do tradicionalismo e nem tradicionalista, mas você é um tradicional da teologia da continuidade, aquele que usa o do passado, o do presente e vai permanecer naquilo que a igreja usa do futuro. Então, eu convido você a baixar esse documento, a ler esse documento. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que está fazendo aí para a gente, você pode colocar no privado ou na gravação que vai ficar salva aí no YouTube. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, paz de Jesus esteja em cada coração e salve Maria, sem pecado concebida. Debaixo da sua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe cada um de nós, nossas casas, famílias, né? Trabalhos, esperas, aquilo que temos, aquilo que somos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, tá? E fogo, muito fogo do Espírito Santo nas vossas almas. Fique com Jesus, fique com Deus e fiquem com Nossa Senhora também no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe poderosamente.